Então, vamos começar aqui essa primeira aula gravada da disciplina de R para Ciência de Dados. A ideia é que vocês assistam esse material antes da aula ou na primeira metade da aula, né, de segunda-feira, às 18 horas, todas segundas-feiras às 18 horas. E no restante da aula vai ter uma live aberta usando esse software. Inicialmente vai ser o Microsoft Teams, que é software gratuito da Microsoft. E por essa live a gente tira as dúvidas, quaisquer dúvidas que tenham ficado aqui em relação ao material da aula. A dinâmica vai funcionar assim. Um primeiro aviso para vocês é que eu coloquei lá no Blackboard uma lista de exercícios 1. Essa lista de exercícios, ela é essencialmente o que você precisa aí para fazer a prova intermediária. Então, como é que você vai se preparar para a prova intermediária? Você vai pegar os scripts das aulas, rodar de novo. Aí uma coisa interessante é você fazer pequenas modificações no que tem nesse script, rodar e ver o que acontece de diferença, porque isso vai te dando um feeling, né, de como a linguagem funciona. Isso é uma coisa importante quando você está aprendendo programação, de ir mexendo e variando, porque você tem um feedback instantâneo, né, de se as coisas funcionam ou não, de como as coisas funcionam. Então trabalha nos scripts das aulas e nessa lista que eu fiz uma lista que trabalha vários aspectos da linguagem que a gente já viu, leva um pouquinho adiante as coisas que a gente viu também. E tem umas coisas divertidas aqui também que estão acontecendo, que são úteis. E o interessante para vocês é que vocês ficam autossuficientes, porque aqui no final tem as soluções de todos os exercícios. Não use as soluções de imediato, né? Acho que não precisa nem dizer isso. Tenta resolver o exercício, bate cabeça, aí no final você usa a solução para checar o seu trabalho, né? Tá bom? Acho que pode funcionar muito bem isso aqui. E a gente vai esclarecendo as dúvidas aí no, no horário da aula, via live, e também no horário de atendimento da disciplina, né? Que é de sexta-feira. Então vamos lá. Vamos dar uma repassada primeiro que a gente fez até agora e eu entro nesse assunto da aula 4, que é finalizar o núcleo da linguagem falando das estruturas repetitivas. Então, aqui a gente fez o básico nesse começo da aula, aqui, primeira aula, a gente falou de usar o R como calculadora, falou a coisa mais importante, que é como é que eu acesso a documentação. Aproveitem muito isso no R, a documentação ela é impecável, ela tem exemplos no final, ela tem um link para outras coisas que você pode usar para estender o que você leu na documentação. Então, usem bastante a documentação do R, aproveita, ela é muito preciosa. Eu nunca vi uma documentação de um sistema aberto tão bem feita. Aqui vem a primeira vez que a gente guardou um valor numa variável usando o operador de atribuição, a setinha, né? Foi a primeira vez que aconteceu. Aí fizemos algumas coisas aqui, resolvemos equação de segundo grau, calculamos o valor presente passando o valor futuro. E a primeira vez a gente definiu uma função. Uma coisa para observar aqui, né? Você está atribuindo a função aqui para um cara. Isso já dá uma dica de que o R é uma linguagem que trata as funções como ela trata números e strings, né? Para ela é um objeto de primeira classe. Você pode passar uma função como se fosse parâmetro para outra função e coisa do tipo. Então, distinguindo, né, a definição da função e a chamada da função. E isso que aqui eu acho que para quem não tem muita vivência de programação, trabalhar esse aspecto, né? Os nomes que você está usando para chamar a função aqui, eles não precisam ser os nomes que você usou para definir a interface da função. Isso aqui é o que a gente chama de uma variável de integração, né? Você pega lá uma integral, tem um dx lá, você troca para dy, vai no integrando e troca todas as ocorrências de x por y, a integral fica igual, né? Então isso aqui essas aqui são variáveis de integração para a gente. Aí depois falamos dos tipos de dados, números, que na verdade quebram em dois, inteiros e caras com ponto flutuante, mas para a gente são do tipo numérico, né? Strings, que são cadeias de caracteres. Aí tem a função class que checa o tipo do objeto, né, que você tem, o tipo do dado aqui. Então aqui é um character. Strings no R a gente a gente chama de character internamente. Os valores lógicos, verdadeiro ou falso, que são resultados de você checar. Por exemplo, 2 é igual a 2, ele está falando para mim true. Posso guardar, posso usar o class também.
Aqui um operador fundamental da linguagem, que é o Czinho, que ele concatena, por isso que é Czinho, concatenate. Ele concatena objetos individuais e monta um vetor. Você pode concatenar números, strings, valores lógicos. Aí observar que muitas vezes em código você vai ver os valores lógicos verdadeiro e falso serem abreviados como T e F. Nós vamos evitar isso aqui no curso, por uma questão de estilística, deixar o código mais explícito. Aí operadores importantes, operador de sequência, ou dois pontos, né? Super útil. Você fala de 1 até 10, ele vai fazer os números de 1 até 10, ele funciona indo e voltando. Se você precisa definir um passo, você vai usar a função sec. E aqui o quarto e último tipo de dado, que é o fator. Então ele serve para codificar valores de variáveis categóricas. Ele é numa linguagem tipo C ou C++, é o enum, né? Tipo enumerado. Internamente, esse cara ele é guardado como se fossem os números, né? Então aqui feminino foi guardado como 1 e masculino como 2. Como é que ele fez internamente? Ele olhou a ordem alfabética aqui e atribuiu números inteiros. Isso vai ser muito importante para os modelos de regressão que têm variáveis categóricas. Eles vão estar codificados como fator no R. Isso ajuda demais, né? E aqui a determinação e conversão de tipos. É aquilo, o 2 é numérico? Verdadeiro, né? Eu posso pegar, por exemplo, um cara e converter. Então, eu estou fazendo uma conversão ou coerção, né? Forçando ele a virar outro tipo. Aqui, quem está aqui dentro, observa que é um valor lógico, né? Mas quando eu falo as numérico, ele vai converter os verdadeiros para 1 e os falsos para false, para 0. Isso vai ajudar a gente a fazer operações aritméticas com esses caras, checar condições e assim por diante. Aqui olha que interessante, aqui é uma conversão também, né? Então esse true que está aqui é um valor lógico. Mas se eu falar as character, volta a string true, T-R-U-E. Então aqui eu posso fazer essas conversões. Examina essas coisas, faz variações. Você mesmo, com autonomia, você vai variando e vai vendo como que as coisas acontecem. Aqui o primeiro tipo de dado, vetores, né? Como é que eu acesso os vetores. E aqui é a coisa mais importante do R. O R é uma linguagem vetorizada de maneira natural. Então, se eu aplico se eu tenho o operador de mais aqui, ele está sendo aplicado coordenada a coordenada do vetor e assim por diante. Aí tem a ideia de reciclagem, né? Quando você está fazendo uma operação entre vetores e eles não têm o mesmo comprimento, ele recicla o valor. E como que você faz subsetting? Como é que você pega subconjuntos dos vetores? Tá, então examina todo esse final aqui. Examina todo esse final. Aqui a gente fez uma brincadeira com a lei dos grandes números. E aqui a gente fez um Monte Carlo básico para calcular uma integral. Tem um igual a esse, um parecido com esse na lista de exercícios 1. Então essa aqui foi a aula 1. Vou fechar essa. Peraí, vou salvar. Deixa eu ver se eu fiz uma besteira aqui. Não, rodou tudo, tá tudo certinho. Tá, essa foi a aula 1. Vou fechar ela aqui. O que foi a aula 2? Na aula 2 a gente começou a estender os objetos, né? No começo a gente só tinha vetores. A gente primeiro começou falando algumas coisas, uns fatos adicionais aí sobre vetores. Remover componentes, o que significa o índice negativo. A história do vetor nomeado, né? Vetores que as componentes têm nomes, é uma coisa do R mesmo. Vai ser importante para algumas bibliotecas que a gente vai usar mais para frente. Aqui, matrizes, um objeto básico para analisar dado, né? A gente guarda as coisas em matrizes e faz operações com matrizes. Aqui estão todas as operações básicas com matrizes, tem umas coisas a mais na lista 1 para você fazer. É importante que fique bem claro para você como funcionam essas coisas aqui. Aí aqui o básico, como é que define, sei lá, matriz de identidade, usando essa função diag. E assim por diante. Como é que eu multiplico matrizes usando esse operador aqui, né? Porcento vezes porcento. Como é que eu resolvo, no fundo, encontrar a inversa da matriz usando esse solve aqui? Como é que eu resolvo um sistema de equações? Produto interno, produto escalar, né? Produto exterior, conceitos básicos aí de álgebra linear. Que provavelmente é o seu buraco na formação aqui no INSPER, por isso que acho que vocês deviam fazer o curso lá do Zé Heleno de álgebra linear e aprender o máximo que der lá. E aqui as bibliotecas para você visualizar coisas de álgebra linear. Então foi isso que a gente tratou na segunda aula. A gente falou um pouco mais de vetores e falou das coisas de questões de matrizes aí. Matrizes vão aparecer mais nas aulas seguintes.
Aí, aula 3, a gente fecha os objetos básicos, né? Então já tinha vetores e matrizes, a gente acrescenta listas e data frames. Lista é o objeto mais flexível do R, que você pode colocar uma dentro da outra, né? Fazer o que a gente chama de um objeto aninhado, né? Uma lista dentro de uma lista dentro de uma lista e assim por diante. Então a gente fez as operações básicas com as listas aqui nessa aula. A gente mostrou como é que atravessa a lista, como é que aplica funções. Começou a falar dessas funções apply aqui, ó, que são super legais e importantes. Ela pega uma lista e aplica a alguém, por exemplo, a função length, que dá o comprimento da string, né? Aplica em todos os elementos para você. E essa apply ela faz isso, mas ela simplifica o resultado, transforma num vetor, porque o resultado dessa operação aqui é uma lista, né? Aí colocamos listas dentro de listas, mostramos, isso é super útil para você programar, né? Você vai precisar desse negócio. E aqui criamos um objeto que realmente é o nosso pão com manteiga aí da análise de dados, né? Que é o data frame. Uma característica de vetores e matrizes é que todas as entradas são do mesmo tipo. São objetos homogêneos. Já os data frames eles têm heterogeneidade, a lista também, né? O data frame é como se fosse uma planilha, cada coluna pode ser de um tipo diferente. Então você veja, a primeira coluna são strings, a segunda são números, a terceira são strings de novo. E aí você tem que aprender a acessar como é que você separa uma coluna, como é que você filtra elementos do data frame. Isso tem que estar bem claro para você. Trabalha esse arquivo aqui até ficar bem legal. E aí, por exemplo, está rodando aqui esse negócio, né? Faz assim, aproveita que o R é super ajeitado, né? Então marca só um pedaço e fala, mas o que é isso que está aqui dentro? Ah, esse é um vetor. E o que é isso aqui? Marca só esse pedaço, por exemplo. Ah, esse aqui são os valores da coluna birth. Mas se pegar birth maior que 1940, o que é isso aqui? Ah, esse aqui são vetores lógicos que diz se a condição foi satisfeita ou não. E finalmente esse cara aqui vai filtrar o data frame e vai me dar os nomes que tem nascimento maior que 1940. E então trabalha bastante nesses três scripts aqui, vira eles de ponta cabeça até você entender o que está acontecendo, como é que as coisas estão acontecendo aqui, tá bom? E lista 1, sem dúvida, vai trabalhar esses elementos de uma maneira divertida aqui. Por que você faça isso aqui com uma coisa meio lúdica, né? A programação tem um pouco esse caráter. Você está fazendo, está vendo o resultado na hora, você pode mudar o que você está fazendo e ver o que está acontecendo. É bem bacana. Então, vou falar um pouquinho, nessa aula de hoje a gente vai falar de condicionais. A gente completa a linguagem, né? Depois a gente já pode falar das bibliotecas de análise de dados do Tidyverse. Da partir da aula que vem a gente já entra no Tidyverse, a gente entra pelo ggplot, se eu não me engano. As primeiras aulas são de ggplot. ggplot a gente não está interessado em aprender só comandos, tá? Que a gente pode copiar lá do Stack Overflow. A gente está interessado em entender que diabos são os conceitos que estão por trás daquilo lá. Um negócio chamado gramática dos gráficos, né? Uma ideia de um cara chamado Wilkinson. Então, estruturas condicionais e repetitivas. Opa, aqui saiu um M. Condicionais e estruturas repetitivas. Então, imaginar que eu guardo 2 aqui na variável x. Um exemplo simples de if-else é o que vocês estão cansados de ver em outras linguagens. Vamos fazer aqui, se x for maior que 1, maior do que 1. Começar com os exemplos quase caricatos e a gente vai sofisticando eles. Menor ou igual a 1. Então, se eu rodar esse pedaço aqui, o que ele vai falar, né? Ele fala maior do que 1 porque ele entrou nesse branch aqui do condicional. Pode pensar um condicional como sendo uma árvore de decisão, né? Uma árvore, aqui no caso seria uma árvore com split só. E uma coisa que é importante que fique clara é se você passa um valor lógico, então eu falo se false, qual que ele vai imprimir? Tenta adivinhar, né? Ele vai imprimir esse aqui. Ou ele vai imprimir esse aqui? Qual dos dois que ele vai imprimir?
pensa um pouquinho, roda, vai pausando o vídeo se for necessário, usa essa facilidade de pausar os vídeos. Então, como a condição é falsa, quem vai ser executado vai ser o else, não vai ser o if, né? Então, if que ele vai imprimir ou esse. E você pode ter condições intermediárias. Então, if, else, if, vários else ifs, né? E no final um else. Então, vamos criar aqui um grupo etário, age group. Vai ser uma função que você passa a idade. A função internamente funciona assim: se a idade for menor ou igual a 12, você vai abortar a função e retornar o seguinte valor. Esse return ele interrompe a execução da função e devolve o que tiver dentro aqui do return. Então ele vai devolver a string children. Caso contrário, eu vou checar uma segunda condição agora, else if, se o age for menor ou igual a 19. Então você já sabe que é maior que 12, né? Porque ele passou pelo primeiro if, certo? Então você vai retornar, se ele for menor, então maior que 12, mas menor ou igual a 19, você retorna adolescente, né? Acho que eu vou puxar um pouquinho para cima aqui, que acho que vai ficar mais fácil para vocês lerem aí no computador. Então ele vai retornar teenager. Vai parando o vídeo e vai fazendo o seu funcionar direitinho. Return. Caso contrário, então você já sabe que ele é maior que 19, né? Então vai colocar adulto aqui com uma classe genérica. E a gente fecha a função aqui. Então definimos uma função. Uma coisa, né? Se você escreve só o nome da função sem nada, o que o R vai fazer? Ele vai te mostrar o código da função. Se falar só age group, ele vai me mostrar o código aqui, né? Mas eu posso pegar essa função e aplicar em valores específicos. Então se eu falar age group 9, ele vai falar que é uma criança. Se eu falar, sei lá, 15, ele vai falar que é adolescente. E se eu falar que é 41, ele vai falar adulto. Então esse é o básico do if-else, das condicionais. Você pode colocar condicionais dentro das condicionais, pode ir aninhando, né, fazer uma estrutura aninhada de ifs. Isso corresponde a uma árvore de decisão. Agora, o importante é que você tem coisas que são específicas do R, né? Isso aqui é muito importante. Como é que você checa uma condição vetorialmente? Não adianta você ficar programando no R como se fosse VBA ou outra linguagem que não é vetorizada, né? Você tem que programar de um jeitão, aproveitando as coisas, as características da linguagem para ficar tudo muito sintético e fácil de entender e executar, né? Isso facilita também para o R, porque as coisas rodam mais rápido se elas forem vetorizadas. Então vamos colocar aqui um setSeed para todo mundo ter os mesmos números aleatórios. Se você não sabe, os números do computador não são aleatórios, são pseudo-aleatórios, né? Eles usam um negócio chamado Linear Congruent Generator. Aí depois você pode pegar e ler isso aqui na Wikipedia. Ah, como é que o computador gera números aleatórios? Os números não são aleatórios. Eles são uma sequência desse tipo aqui, em que você define valores A, C e M, né? Se você dá o mesmo início, a mesma semente, a sequência repete igualzinho. Então essa função setSeed, dá uma olhada depois nessa página do Wikipedia, lê essa página. Essa função setSeed, ela fixa a semente. Então, por exemplo, se eu rodar duas vezes aqui, olha só. Tenho 25 números aleatórios, né? Eu vou chamar de novo. Agora vai aparecer outros 25 números. Mas se eu rodar com a mesma semente, são sempre os mesmos 25 números. Vou rodar de novo com a semente. Então o setSeed torna as suas simulações estocásticas aí reprodutíveis. Isso é muito importante entender isso e saber trabalhar com isso, com essa característica, porque, por exemplo, se você publica um artigo que tem uma simulação de Monte Carlo, que é uma coisa muito comum, já fazendo um trabalho acadêmico, o cara do jornal vai te pedir a semente aleatória.
né, para ele conseguir reproduzir o que você fez. Saber se você não está enganando ele, né? Mas o legal desse if else é o seguinte, é que x é um vetor, né? Tem 25 números aqui dentro. Então o if else ele checa uma condição vetorialmente, né? Fala, me dá todos os caras que são positivos do vetor aqui. Quando for positivo, você fala positivo. Quando for negativo, else, né? Então o primeiro aqui é se a condição for satisfeita, o segundo é se ela não for satisfeita. Negativo. Então olha que interessante, o x era um vetor e o if else me devolve um vetor. Então esse cara aqui, isso vai ser muito importante para as coisas que a gente vai fazer. Aí tem um que aparece menos, né? Que é análogo ao switch da linguagem C. Esse cara funciona assim, imagina que eu tenho uma variável aqui, tenho uma variável, sei lá, Beatles, uma string Beatles. Aí eu vou puxar um pouquinho para cima aqui. Ele funciona assim, você passa a variável e você passa condições que vão ser satisfeitas e o que ele vai devolver. Então, se for Beatles, ele fala que o estilo deles é rock and roll. Se você fala que é o Black Sabbath, o estilo é heavy metal. Os caras que inventaram o heavy metal, né? Tony Iommi. Se você fala Led Zeppelin, hard rock. Isso aqui, perdão, aqui é igual. Hard rock. Vamos pegar umas bandas mais modernas aqui. Megadeth. Aqui não é thrash de lixo, tá? É thrash de rápido, acelerado, né? Thrash metal. Eu detesto esse estilo, mas vamos lá. Aqui, Pink Floyd. Prog. Rock progressivo, né? E aí você pode. O interessante é que você pode colocar para quando nenhuma das condições é satisfeitas, né? Você coloca aqui, sei lá, que é uma banda que eu nunca vi. Então, don't know. Então, se você roda esse switch, né? Primeiro tem que definir o band aqui que eu não defini. Ele vai devolver rock and roll. Você pode colocar isso dentro de uma função também. Digamos que eu tenho uma função estilo musical. Music style é uma função que recebe uma banda e faz um switch. Vou copiar daqui para não ter que ficar digitando de novo esse negócio. Então agora tem uma função que faz isso, né? A função music style. Então se eu falo music style e eu passo qual é o estilo musical do Led Zeppelin, vai falar que é hard rock. Se eu perguntar qual é o estilo musical do Pink Floyd, ele vai falar que é rock progressivo. Mas se eu falar qual é o estilo musical do King Crimson, que é uma banda de rock progressivo dos anos 70 também, King Crimson, ele vai falar que não sabe, né? Porque nenhuma das condições aqui do switch está sendo satisfeita. A gente não vê muito o switch sendo usado em programação do R aí, mas é legal ter esse tipo de cara para checar rapidamente qual condição que foi, qual o valor que foi satisfeito. É legal saber que está na linguagem isso. Aí tem mais duas estruturas repetitivas, essa primeira, essa é importantíssima, né? Repeat, e o break. Então vamos põe 4, 3, 2, 1 aqui na semente, tanto faz. Só usa a mesma que eu estiver usando. Aí eu vou descer aqui um pouquinho. Vou falar o que é um repeat. Repeat é um cara que vai repetir um bloco de código até que você quebre essa repetição, você quebra na mão usando o break, né? Então vamos fazer um repeat aqui.
Então vamos fazer repeat. Aí eu vou falar os naipes das cartas: copas, paus, ouros e espadas. Em inglês é hearts, clubs, diamonds, spades. Um pouco de treino um pouquinho nosso inglês também. Então, hearts, clubs, diamonds, é o ouro deles, né? Spades. Então, eu vou criar essas suites que são os naipes, né, das cartas. E aí eu vou pegar uma aleatoriamente. Eu vou fazer um sample das cartas. Eu vou falar que eu quero um só. Pega uma carta para mim, tira uma carta do baralho e vai contar o naipe. Aí, se se eu rodasse isso aqui, ele faria isso infinitas vezes, né? Ele faria um loop infinito, que é uma questão super importante aí em ciência da computação, né? Por exemplo, para quem gosta de... Tem os engenheiros aí, né? Você pode fazer a seguinte pergunta: será que é possível... Você tem um programa de computador, tem duas possibilidades para o programa, tá certo? Ou ele vai parar uma hora, ou ele vai entrar num loop infinito. Só tem duas possibilidades: ou ele para, eventualmente, ou ele vai entrar no loop infinito, tá certo? A pergunta é: dá para escrever um programa de computador que você passa qualquer outro programa para ele e ele decide se aquele programa vai parar ou se ele vai rodar infinitamente? Então, o pessoalzinho que está, os engenheiros aí que estudaram um pouco mais de computação, esse é um problema super interessante. Ele tem a ver com o problema da parada em matemática, em fundamentos de matemática. Tem a ver também com o tal do teorema de Gödel. Esse é um problema, o problema da parada, essa é a solução do Turing para o problema da parada, né? Então, será que é possível escrever um programa que checa se qualquer outro programa vai parar ou vai entrar em loop infinito? Depois investiga essa questão. Podemos conversar sobre isso depois. Isso é para quem gosta de lógica, né? Lógica matemática. Então vamos fazer assim, ó. Se a carta que ele tirou, aqui estou usando dois iguais, hein? Não é atribuição aqui. Aqui é checar, estou checando uma condição lógica. Se ele tirou hearts, que é o copas, ele fala aqui hearts, time to go, hora de ir embora. Time to go. E aí dá um break. Se esse break não tiver aqui, ele seria um exemplo de um programa que não termina nunca, vai dar um pau, né? Vai dar um loop infinito. Então, draw. Então esse aqui é o repeat. Tem alguma coisa aberta em algum lugar? Tá, faltou um parênteses aqui. Ok. Então vamos rodar ele aqui. Roda com esse 4, 3, 2, 1. Opa! Então, na verdade eu fiz uma besteira aqui, né? É sample. Draw recebe sample. Tinha feito errado, perdão. A variável draw recebe o resultado da função sample. Então, vou trocar uma semente aqui, 1, 2, 3, 4. Porque logo ele achou um hearts logo de cara, né? Aí não tem graça. Então olha só o que aconteceu com o meu loop. Na primeira vez que ele entrou no loop veio umas espadas, depois veio os paus, né, que é o clubs, duas vezes, e finalmente veio o copas, que é o hearts, e ele quebrou o loop. Então essa é uma estrutura básica de... Opa, deu uma zica aqui. É uma estrutura básica de repetição, né? Muito importante. Essa a gente usa bastante quando está programando, né? Fazer um repeat e um break. Em outras situações, você não quer quebrar o loop, você quer que ele repita o loop sem executar o que está para baixo dentro do bloco. Então, a estrutura repetitiva que faz isso é o repeat next. Todas essas coisas têm que estar bem trabalhadinhas para a gente, tá? Essas estruturas são básicas. Se a gente não souber fazer esses caras, a gente não tem um controle do que está acontecendo da linguagem. Não adianta a gente só pegar as bibliotecas de dados e gráficos e sair usando. Então, o que é o next? Né? A gente pode colocar aqui, depois que eu sorteei a carta, pega o código, vai examinando, vai vendo o que ele está fazendo. Eu posso falar assim: se for espadas, se o naipe que ele sorteou for espadas, spades,
vai para o próximo e não faz nada. Então não vai. Tá vendo que antes imprimia spades aqui? Agora não vai imprimir mais. Então se você vai dar um next. Se for spades, aí ficou aberto aqui as minhas aspas. Deixa eu fechar lá. Lembra, erro de sintaxe em geral envolve uma vírgula, aspas ou parênteses. Tem que treinar o seu olho para ver esses caras. Então aqui agora, se eu rodar esse repeat, ele não vai mostrar mais os spades, porque esse next aqui falou o seguinte: olha, se for spades, volta para o início do bloco aqui. Não vai olhar o que tem para baixo, nem vai checar essa condição, nem vai imprimir o naipe que foi sorteado. Então ele aborta o break, ele interrompe o loop, e o next fala vai para o próximo, vai desde o início e ignora o que está abaixo no bloco aqui, no bloco de código. Então esse repeat break e repeat next são importantes. Uma outra situação é você fazer um loop enquanto uma condição é satisfeita, que é o while, né? Enquanto, né? Então o while funciona assim. Eu falar, por exemplo, dinheiro recebe 5. Deixa eu descer um pouco aqui para vocês. Então agora vamos falar do while. Importante também. Não dá para programar assim essas estruturas. Sem condicionar estruturas repetitivas, você não programa, né? Então, enquanto o dinheiro for positivo, enquanto não acabou a grana, o que ele vai fazer? Enquanto essa condição for satisfeita, ele vai falar, pega o dinheiro e subtrai do dinheiro um valorzinho aleatório entre 0 e 1. Enquanto ele está fazendo isso, ele me dá o meu balance aí, o meu... Como é que eu estou de saldo. Imprime o money. Oh, meu Deus. Só um segundo. É que esse computador não é o que eu uso na aula, é um novo. Então ainda não acostumei com o teclado dele, né? Já acostumo. Não é tão diferente do antigo também. Então olha só que interessante. Money recebe 5 e ele vai tirando um valor aleatório. Aqui era bom de pôr uma semente, né? Porque senão cada um vai dar um resultado diferente. Vamos colocar uma semente também. 2, 3, 4. Que eu estou sorteando números aleatórios dentro do loop, né? Então eu comecei com 5 reais. Aí eu fui indo até que eventualmente eu fiquei negativo. Quando ficou negativo, ele interrompeu. Então, assim, nuance do while, né? A condição ela é checada antes de você entrar no bloco aqui, tá? Então você tem que saber, em algumas situações você quer usar o repeat, em outras o while. Você vai verificar pela nuance do seu algoritmo se é uma delas que você está querendo ou se é a outra. As duas têm que estar disponíveis aí para você. E aí, a próxima estrutura repetitiva é o for, que é um cara meio odiado, assim, no R, quando você faz operações com objetos muito grandes, matrizes. Você nunca deve tentar percorrer a matriz usando loops aninhados, loops for aninhados. Você deve usar funções que fazem as operações de uma vez só. Mas, em muitas situações, o for é útil, né? E ele não compromete em nada a qualidade do código, a performance do código. Então vamos ver ele devagarzinho aqui. Então o for. Então, por exemplo, para cada número, aqui essa variável muda, é uma variável de integração, você pode chamar do que quiser, você chama de num se quiser, eu estou chamando de number. Para cada número, isso é importante, vai pegando o código e falar, isso aqui é o nome que eu quiser, pode chamar de gatinho? Pode chamar de gatinho. Então, sec, pegar uma sequência de números que vai de 10 até 20 e de 5 em 5. Então, marca só esse cara e roda aqui. Olha o que ele é. É o vetor 10, 15 e 20. Né? Aí, para cada um desses caras, você vai falar assim. Você vai falar o número. E aí você vai falar ao quadrado é igual. Aqui não põe espaço, que não precisa. Ao número ao quadrado. Então, esse é um exemplo de um for bem basicão, né? Aí tem alguma coisa aberta em algum lugar aqui. For numbers.
Ah, tá. Faltou fechar o parênteses aqui. Isso. Sempre é vírgula, aspas ou parênteses. Treina o seu olho. Porque isso não é na linguagem natural, quando a gente está escrevendo ou lendo, a gente passa meio batido pela pontuação, ela tem um caráter de segunda ordem, digamos, né? Aqui na sintaxe do computador, como ela é super travada, esses caras aqui dão os erros de sintaxe pra gente. Então vai treinando o seu olho para ver esses caras. Esse é um loop bem basicão, bobão aqui, né? Aí, por exemplo, eu posso chamar aquela função que a gente tinha escrito lá em cima, né? Então imagina que eu pego as bandas Beatles, Led Zeppelin, só filé aqui, e Pink Floyd. E para cada uma delas eu vou fazer o seguinte, eu vou falar o nome da banda. Esse catch é como se fosse um print, tá ali. Ele concatena as strings e joga para a tela. Então, catch. É bom ir salvando isso aqui, né? Style. Isso. Aqui vai ficar music. Style. Band. Music Style Band. Aqui eu vou dar um barra N para ele fazer uma quebra de linha. E aqui eu vou fechar o for. Então, se eu rodar, ele vai chamar as funções, vai dar esse resultado aqui: Beatles Styles, Rock and Roll, e assim por diante. Aí tem umas strings pré-definidas no R, tem uma que é month name, que é o nome dos meses, né? Se você olhar aqui, tá no help quais são. Tem a letters com maiúscula, que é o uppercase, maiúsculas, né? 26 letras. Letters minúsculas, month, ABB, que é abbreviations, o outro são os nomes, e tem o número pi, são as constantes que estão já pré-definidas no R. Então, por exemplo, se eu fizesse um loop aqui, né? For month in month.name, eu posso perguntar assim: se o número de caracteres do mês for maior que 3 e o número de caracteres do mês for menor ou igual a 5, imprima. Deixa eu dar um catch também, mas eu vou dar um print direto. Month. Eu coloquei uma condicional dentro do loop, né? Aqui faltou alguma coisa? Não, não faltou nada. Então ele só vai imprimir aqueles meses que tem mais de 3 letras e menor ou igual a 5 letras, ou seja, os meses que tem 4 ou 5 letras. Então esse é um exemplo, mais um exemplo de um for. Aí vamos fazer um mais invocado aqui. Dá para fazer mais uns exemplos com os fors, mas o importante é que, em geral, a gente não vai querer usar essa estrutura de for, usar a repetição com o for, quando você tiver objetos como matrizes, né? Matrizes e vetores. Pega esse exemplo mesmo aqui, né, que você levou aos quadrados. Você poderia mandar pegar o vetor e fazer ao quadrado, você já teria os vetores ao quadrado. Então vamos dar uns exemplos aqui. Evite o for ao calcular com matrizes e data frames. Vou dar um exemplo aqui. Definir uma matriz que vai ser os números de 1 até 12, n row igual a 3, y row igual a true. Então, por exemplo, se eu quero somar as linhas, eu não tenho que fazer um loop que vai andar em cada linha e somar, né? Não preciso fazer isso. Eu tenho uma função que já faz isso para as linhas, os row sums. Então, a matriz que eu estou pegando é essa aqui, né? E aqui eu estou somando as linhas delas. Da mesma forma, eu posso somar colunas. E eu posso também pegar médias das linhas, médias das colunas. Isso é super útil para construir simulação de Monte Carlo. Aí, se eu quiser fazer uma operação mais genérica, né? Não apenas somar, ou tirar a média, você pode usar o apply, né? O apply funciona assim: você fala apply, aí você dá a matriz que você está querendo aplicar a operação, aí vai entrar o número 1 ou o número 2. 1 significa que é por linha, 2 significa que é por coluna. Então, por exemplo, se eu quero os desvios padrões de todas as linhas, né? Eu coloco 1,sd, ele vai me dar os desvios.
desvios no caso aqui, das linhas, né? Se eu fizesse por coluna, ele me daria os desvios por coluna. Essa matriz ela tem essa simetria, né? Que você vê que os desvios ficam todos iguais. Depois pensa um pouquinho porque eles ficaram iguais. Acho que a gente falou até isso na aula, né? Observa, por exemplo, as colunas dessa matriz. O que está acontecendo é que quando eu vou para a coluna seguinte, eu estou somando um em cada uma delas, né? Bom, mas então o desvio padrão da coluna não pode mudar, porque eu desloquei todo mundo da mesma quantidade. Lembra que o desvio padrão dá a dispersão dos números? Se você andou o histograma para a direita, todos os valores do histograma com o mesmo número, o desvio padrão não muda, né? Então esse tipo de operação ele a gente evita usar esses fors, né? Aí vamos pegar aqui um outro cara. Se fosse um data frame, né? Pegar o point value mtcars, mas vou selecionar apenas as colunas HP, que dá a potência do motor, e esse MPG, que dá a milhagem, quantas milhas por galão ele faz. Né? Tá usando esse sistema, notação inglesa, hein? Sistema de unidades em inglês, né? Então, aqui, esse 9 aqui. Então, a mesma coisa para os data frames, né? Se você pedir a cabeça dele aqui, esses são as primeiras 6 linhas do data frame. Posso pedir um resumo dele. Ele vai me resumir. Esse resumo não traz o desvio padrão, né? Mas é fácil conseguir o desvio padrão. A gente faz apply, dá o data frame aqui. O data frame nesse caso está sendo tratado como uma matriz, né? Está falando para fazer por coluna e está, por exemplo, pedindo o desvio padrão das colunas. Então, estaria o desvio padrão dos valores das colunas, tá? Então, vamos dar uma voltada aqui. Esse já fica sendo o arquivo que eu vou colocar para vocês lá no Black. Ver como é que ele tá. Vamos lá. Então, pega esse material dessas 4 primeiras aulas e mergulha nessa lista 1, traz as dúvidas para a live, que vai ser às 18 horas, e a gente vai ter todo o espaço da aula lá para... Eu vou estar lá desde o início, desde as 18, tá? Aí vai entrando, a única coisa que a gente tem que organizar é a questão de que não pode estar todo mundo com o microfone aberto, que fica uma bagunça, mas a gente descobre, né? Vocês também cresceram aí na era da internet, essas coisas para vocês são muito familiares. Então, o que a gente viu hoje? A gente falou de estruturas condicionais repetitivas, são os famosos loops, né? E o primeiro cara, o loop condicionais básicas com if else. Aí falei sobre quando você tem mais de uma condição, né? Else if. Tem linguagem que é else if, né? Aqui não, você faz a else if, igual no C. Aqui eu defini umas funções usando esses loops. Esse aqui é provavelmente uma das coisas mais importantes de todas, que tem um jeito vetorial de checar se uma condição foi satisfeita ou não. Tá? Aí depois aqui a gente tem o switch, que permite você pegar uma variável e checar qual o valor dela é o valor que está na variável, e você devolve de acordo com o valor que você encontrou. E tem uma condição default aqui no final, que ela fala, olha, nenhum dos anteriores, né? Não sei, você coloca aqui. A gente criou uma funçãozinha usando esse switch, só para exemplificar. Não é muito comum ver o switch em código R, o pessoal esquece um pouco que tem essa facilidade, mas é útil ter esse cara. Aí fizemos uma funçãozinha, faz essa função, escreve outra, modifica, vai brincando com o código. Acho que esse é o jeito de aprender a programar bem. 2 jeitos, né? Trabalhar na hora de aprender o básico de um jeito lúdico, e o outro é pegar um projeto para você fazer do início ao fim. Isso vai te ensinar demais, alguma coisa do seu TCC. Aqui o repeat break, né? Então você vai repetir o bloco de código até que você mande ele quebrar o loop, né? Da break. Aí apareceu aquela pergunta de lógica matemática, né? Eu posso classificar os programas de computador em 2 tipos. Aqueles que eventualmente terminam a execução e aqueles que entram no loop infinito. Por exemplo, se eu não tivesse esse break aqui, se eu tivesse comentado, não ia parar nunca, né? Ia dar um pau aqui no programa. E a pergunta é possível escrever um programa de computador, que eu vou chamar de programa mestre, master, né?
que ele funciona assim: você passa um outro programa de computador qualquer para ele e ele decide, será que ele vai parar ou será que ele vai entrar em loop infinito? A pergunta é possível escrever esse programa de computador? Isso tem a ver com o tal do problema da parada lá em lógica matemática, tem a ver com um cara chamado Alan Turing, que vocês devem ter visto um filme dele aí recentemente que passou. Tem a ver também com um negócio chamado Teorema de Gödel. Para quem gosta de lógica, de computação, dá uma olhada nisso que é bem interessante. Aí aqui o next, né, que muitas vezes você não quer só quebrar o laço, você quer fazer ele começar de novo a partir do ponto que tem o next. Então ele vai ignorar todo esse bloco de código aqui e vai rodar do início. A outra estrutura repetitiva é o while, que ele checa enquanto uma condição for satisfeita, ele vai executar o bloco de código que está aqui. E aí o for, que se você sai usando ele em vetores e matrizes, o pessoal xinga você no R, porque é muito lento para fazer operações em objetos grandes, mas ele tem muitas utilidades, ele é usado em muitas situações. Então tá aqui os exemplos do for, e a gente lembrou aqui que se eu quero fazer operações em objetos grandes, matrizes, eu não uso o for, não faço então, para fazer o row sums, eu não vou fazer dois loops, né? Um que vai percorrendo a linha e para cada cara da linha faria as colunas, eu não faço isso. Eu falo row sums de A. Uma outra linguagem se faria, né? Um for i, depois embaixo aqui dentro colocaria um outro for j. A tentação para o cara que já programou em outras linguagens. Não, a gente não faz isso. A gente no R a gente vetoriza, né? Ele manda aplicar a operação inteira. Então aqui tem funções específicas de vetorização da matriz. E o apply é uma função genérica, né? Ele pega o objeto, define se é por linha ou por coluna e fala qual é a função que vai ser aplicada. Essa função aqui pode ter sido definida por você, né? E pode ser qualquer função que você escreveu, pode ser minha função. Qualquer uma que você definiu, tá bom? Então é super, super genérico, né? Vamos ver aqui mais aqui. Tá, deixar como estava, para o código ficar com você, para vocês lá. Então aqui eu vou deixar aplicado por linha, nesse código que vai ficar lá no black. E no data frame eu estou aplicando por coluna, porque lembra que eu posso olhar o data frame como se fosse uma matriz, né? Bom, com isso a gente cobriu o núcleo da linguagem. A gente consegue, se a gente exercitar isso aqui, então listar uma boa oportunidade para a gente exercitar, né? E em cima disso aqui a gente já pode começar a falar das bibliotecas do Tidyverse, que é o assunto que começa na outra semana. Aproveita essa semana, faz essa aula, vamos tirar as dúvidas na live e, e vamos aproveitar a semana também para fazer essa lista 1, a gente já fica também preparado para essas burocracias de prova e tal. Prova vai ser feita remotamente no R, então você vai receber um arquivo lá, como é que faz isso, como é que faz aquilo, você escreve o código e entrega lá no Black, tá? Então é isso, nós nos vemos na segunda-feira às 18 horas lá na live. Bons estudos para vocês.